é o nome do nosso programa de sextas-feiras aqui. Eu gosto de ouvir o nosso povo. Gosto de ouvir a nossa classe trabalhadora, os nossos homens, mulheres, de todos os segmentos e especializações da produção que a classe trabalhadora faz em todo o nosso país. Por isso, o nome desse programa me cai muito bem. Fala, meu povo. Quando eu saio às ruas aqui, para qualquer coisa que seja, encontro garis, me entrego a conversar. Encontro trabalhadores, encanadores nas ruas, me entrego a conversar. Chego aos supermercados, me entrego a conversar, a brincar, a trocar experiências com as pessoas que trabalham nos caixas do supermercado. É bom ouvir o povo falar. Fala, meu povo. Enquanto fala, dê likes aqui neste vídeo e nos outros vídeos do nosso canal, se não deste ainda. E faz aqui os teus comentários, são muito importantes as tuas manifestações. Tenta ir além de bom dia, boa tarde, boa noite. Tenta escrever um pouco mais, digitar um pouco mais do que sentes, da tua raiva, da tua revolta, das tuas esperanças, do teu amor. Enfim, comenta aqui, comenta. E toca o dedo no botão de notificações aqui no sininho para receber as notificações quando entrar vídeo novo aqui. E todos os dias há vídeos aqui para tu assistires e compartilhares. E compartilha, por falar nisso, compartilhe os nossos vídeos com todas as pessoas com quem puderes, porque aqui nós fazemos programas sérios, ainda que com alegria. Pois uma das coisas que me preocupa, me tira o sono, é este índice alto que Bolsonaro ainda tem. Quer dizer, um governo estropiado e estropiador. Um governo lascado e lasqueador. Um governo de maus praticando o mal. Um governo fascista provocando atos fascistas. Um governo que odeia os pobres, um falso presidente que odeia os pobres e ainda tem uma adesão grande por parte dos pobres. Um governante que odeia as mulheres e ainda tem um índice alto de apoio das mulheres. Difícil de entender, não é? Difícil de entender. Só ouvindo o nosso povo para entendermos por que Bolsonaro ainda tem 46, 47, 48 pontos na pesquisa, quando era para ter coisa de 1, 2, 3. Muita gente boa que se candidatou, não passou disso, e ele tão satânico, tão diabólico, chega a esse nível. Tem várias explicações para isso, e eu tenho buscado algumas aqui que eu tenho compartilhado com vocês. Uma delas é esse pacote de falsas bondades que no final nós ouviremos que são todos pacotes com prazo definido para acabar. É só para comprar votos, é só para engambelar, é só para enrolar, é só para mentir, é só para passar sabão e mel nas pessoas para que elas achem que tudo ficará limpo e tudo ficará açucarado com mel que o golpista passará em muita gente. Então a pressão de tudo quanto é lado. Não queiramos nós que temos um mínimo de consciência nos despirmos da nossa consciência, porque seríamos facilmente abocanhados pelas mentiras, pelas enganações, pelos falsos pacotes de bondade com prazo limitado. Então, mas tem gente que reage.
Tem gente que reage e fala. Uma das coisas que eu não suporto e que cerca esse capiroto, este governo satânico, são as tais músicas sertanojos, que chamam de sertanejos, mas não tem nada não tem nada de sertanejos essas músicas, são sertanojos. Músicas vazias de conteúdo humano, de conteúdo político, de conteúdo social, de conteúdo educacional, de conteúdo científico. São músicas indecentes, pobres, miseráveis, que eu desprezo. Me lembro uma vez, eu ia muito mal para um hospital e peguei um cara de aplicativo. Eu estava muito mal mesmo. E no carro o motorista ouvia essas músicas nojentas. Eu disse, por favor, tu baixa, tira o rádio dessa música, ou eu vou ter que parar aqui porque estou passando mal e ela me deixou pior. Pois é, agora com esses apoiadores de Bolsonaro, esses ditos cantores, que para mim não são cantores, são gritalhões de música sertanojo, que apoiam Bolsonaro, declararam um voto nele com a maior cara de pau, maior sem vergonhice. Essa gente que esqueceu do seu passado, que se esqueceu das suas origens, gente que saiu lá, seus pais que eram pedreiros, trabalhadores da construção civil, que com muito sacrifício, inclusive, compravam fichas de telefone para distribuir, para as pessoas ligarem para as rádios pedindo essas porcarias, essas músicas, para que elas chegassem no top. E assim houvesse muita vendagem pedido pelos ouvintes. Esqueceram-se de tudo isto e apoiam esse governo dos ricos, esse governo corrupto, esse governo dos poderosos, esse governo do mercado. Mas tem gente que fala, tem gente que reage, tem gente que denuncia, tem gente que quebra esses DVDs, esses discos, esses plásticos sujos com estas músicas indecentes desses traidores do povo. Desde antes de 2017, esta gente vem apoiando esse lixo, essa sujeira que corre pelo país. Deram entrevista para a Leda Nagli, que traiu a sua história, traiu a sua origem de rebeldia, quando protestou contra baixos salários, e que entrevistou esses indecentes, esses traidores dessas músicas sertanojos, que aqui aparecerá uma companheira que tem coragem de mostrar que estas porcarias não entrarão mais na casa dela. E aí, Leonardo? Plantador de tomate, né? Já tá rico, milionário, fazendeiro. Já tá garantindo aí, né, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. Não precisa mais dos pobres, né? Apoiando aí um governo genocida, um governo que tá tirando dos pobres para dar para vocês, para deixar vocês muito mais ricos, não é mesmo, seu Zezé? Todo mundo aí, ó, felizes, né? Tá feliz, né, com o governo que tá aí, né? Claro, né? Vocês ficaram mais ricos e a gente cada vez mais pobre, né? Mas olha, adeus para vocês, tá? Eu acho que a classe trabalhadora, ela tem que se unir, ela tem que dizer não para vocês. A gente tem nojo de vocês, vergonha. Vergonha porque vocês esqueceram de onde vocês vieram, esqueceram a origem de vocês. Olha, que horror. Eu tenho vergonha de ter esse material aqui na minha casa. Eu tenho vergonha de um dia os meus filhos, meus netos, principalmente meus netos, saber que um dia eu comprei isso aqui, ó, tá? Nós somos Lula, nós somos 13. Nós vamos mudar a história desse país. Chega, nós não aguentamos mais. E todo mundo tem que se unir.
Nós temos que dizer não a todos os sertanejos que estão apoiando o Bolsonaro. Chega, porque eles estão defendendo o interesse deles, eles estão defendendo a riqueza deles, estão deixando a gente cada vez mais pobre, dentro das periferias, dentro das favelas. E outra, fala nosso povo, fala meu povo, vem, pelo economista, doutor em economia, que vem do mercado financeiro, mas de modo crítico agora se posiciona contra este governo da barbárie, governo do mercado, governo fascista. Eduardo Moreira, que já esteve aqui no canal Cartas Proféticas comigo, conversamos longamente, agora demonstra o entulho de pacotes falsamente da bondade, e que serão extintos logo na segunda-feira, depois das eleições, ganhando o capiroto ou perdendo o capiroto. Os pacotes falsamente da bondade irão todos pro ralo e passaremos a sofrer gravíssimas consequências. Por isso é necessário que prestemos atenção no alerta que faz o economista Eduardo Moreira, porque o que ele mostra com provas, com documentos, é aterrador. Tem a conotação de terrorismo, que nós precisamos nos precaver e não cair nas músicas ruins sertanejas deste louco que desfaz das meninas, das gurias venezuelanas, mentindo contra elas, praticando machismo maroto de um velho que não tem respeito pelas adolescentes. Ouçamos os alertas de Eduardo Moreira e não caiamos na farsa de propaganda eleitoral mentirosa, de quem avisou que é preciso mentir e mente descaradamente, avisou que é preciso mentir e mente, e ainda tem uma certa adesão nas pesquisas eleitorais, apesar de avisar que mente. Então estão aí os planos econômicos mentirosos que acabarão. Escutemos Eduardo Moreira. Assessores próximos a Guedes, meu irmão, presta atenção no que eu tô falando aqui, ó. Com toda essa serenidade do mundo, mas o assunto é muito sério. Assessores próximos de Guedes falam em medidas duras depois das eleições. Após bondades e as promessas do período eleitoral, o tempo das maldades chegará. Meu irmão, parece trailer de filme de terror e é. Põe de novo, porque isso tem que ficar na cabeça de vocês. Após as bondades e promessas do período eleitoral, o tempo das maldades chegará. A história de acabar com a dedução para o imposto de renda dos teus gastos com educação e saúde é fato. A história de acabar com o reajuste do salário mínimo pela inflação que aconteceu no período anterior, que é o que protege, a única coisa que protege teu salário mínimo, também vai acabar. A história de que os aposentados não vão ter mais esse reajuste da inflação e vão ter que engolir um sistema de capitalização para você ter como quase impossível se aposentar com mais de um salário mínimo, se conseguir se aposentar. Porque as regras cada vez mais difíceis por causa da característica do emprego, cada vez mais informal, intermitente. Então, se você conseguir se formar, quem conseguir é salário mínimo. Olha o Chile, olha o caos que aconteceu lá. E o salário mínimo cada vez com menos valor. O tempo das maldades chegará. Mas a gente não vai fazer esse tempo das maldades chegar. A gente vai usar toda a nossa força, toda a nossa conectividade, a nossa coletividade, o nosso poder de luta para vencer isso no domingo. Mas saibam que esse é o plano. Meu irmão, minha irmã, entenda o quanto isso que a gente está falando é sério. Entenda a quantidade de pessoas que não só têm a sua vida hoje em risco, mas têm o futuro dos seus filhos, dos seus netos em risco e sendo decidido nesse domingo. E não vamos descansar. Eu não considero os sertanojos artistas. Não considero as suas poesias arte. Não considero as suas músicas arte.
bem diferentemente do sertanejo raiz, de Renato Teixeira, de outros cantores bem autenticamente sertanejos, que cantam as coisas do sertão, que cantam as dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e do sertão, das águas, das matas e das selvas. Mas há um artista, um ator, um humorista culto, alegre, negro, que conhece a realidade brasileira e que nunca abriu mão, jamais, de suas raízes para trair o seu pai, trair a sua origem, trair a sua história, a história dos pobres. Pelo contrário, ele tem maior orgulho de contar que seu pai chora com as lembranças de um passado vitorioso, apesar de todos os sacrifícios e lutas que ele passou. Nós temos que ouvir e nos emocionar com o testemunho que dá Paulo Vieira, esse ator maravilhoso, esse humorista que traz uma alegria bem popular, compartilha a alegria do nosso povo, que apesar de sofrer, sabe brincar, sabe fazer piada com a sua própria miséria, porque sabe que a luta virará essa situação. Terminemos então o Fala Nosso Povo, Fala Meu Povo, ouvindo Paulo Vieira, conversando com o ex e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para você, que eu acho que eu já devo ter te contado isso, a primeira vez que eu vi meu pai chorando na vida foi quando o senhor foi eleito. A primeira vez, eu não sabia nem que pai chorava. Foi a primeira vez, ele estava na frente da televisão chorando, e eu fiquei meio sem saber, né? Foi muito absurdo pra gente lá em casa. Tipo, por que meu pai tá chorando, né? Na frente da televisão. E meu pai tava chorando e ele falou, o Barbudinho conseguiu, que era você. Agora o pobre vai ter vez, agora vocês vão poder ter um futuro. E meu pai tava mais que certo. Eu fiz Instituto Federal, meu irmão fez Instituto Federal, eu fiz Faculdade Federal, fiz Universidade Federal do Tocantins, tudo isso pelo seu governo. O negócio do meu pai cresceu graças às políticas que você tinha para micro e pequeno empresário. Meu pai é salgadeiro. Meu pai é salgadeiro. O que é salgadeiro? Salgadeiro vende salgado na rua. Ah, salgado. Isso. A gente chama salgadinho. A gente cresceu também, o nosso negócio cresceu. Meu pai tirou o primeiro carro dele depois dos 30 e poucos anos de idade no seu governo e a nossa vida mudou da água para o vinho. E agora, no próximo domingo, eu espero repetir a mesma cena do meu pai chorando na frente da televisão com a sua eleição, mas agora entendendo tudo o que está acontecendo. Que você seja o nosso presidente. Continuemos a falar, meu povo. Falemos agora através das urnas. Falemos agora através dos nossos votos. Falemos agora a fazer tilintar o 13 para revertermos a situação do nosso país, começarmos a mudar essa situação, começarmos uma jornada de transformações econômicas, culturais, sociais, de muita sociabilidade, de muita fraternidade, de muita solidariedade, de muita alegria e, sobretudo, de muita esperança para o nosso povo. Como se diz no meu Rio Grande do Sul, nós já vivemos com a água na beirada do chapéu, com a água na aba do chapéu. Isto é, nós estamos nos limites, mas é preciso que nós falemos mais um pouco e teremos a oportunidade de falar o mais correto e justamente que pudermos, votando no 13, agora no dia 30 de outubro, no segundo turno que ficará para a história do Brasil e do mundo, que espera que nós sejamos politicamente corretos, politicamente decentes, para mudarmos o Brasil, salvarmos nosso país, o nosso povo, a nossa Amazônia, nosso Cerrado, nosso Sertão, a nossa Serra do Mar, nossa Caatinga, todas atacadas pela brutalidade que vem
de um governo que abraça o fascismo e mente para o povo. Abraços proféticos e revolucionários.